Boa noite a todos. Estamos no capítulo 10 e começamos a falar semana passada sobre a fatalidade. Falamos bastante desse tema e hoje nós vamos entrar nas perguntas, tá bom? Que Kardec traz para nós em relação a esse tema, as perguntas dirigidas ao alto. Então, a pergunta 851. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados, e neste caso, que vem a ser livre-arbítrio? Então, se tudo fosse predeterminado, não haveria livre-arbítrio, né? Se tudo fosse estabelecido como um destino pronto e fechado, um pacote que nós recebemos aqui, os fatos, acontecimentos, não haveria livre-arbítrio. Seríamos aqui irmãos sem iniciativa, sem liberdade, cumprindo somente um aprendizado imposto pela espiritualidade maior. Não é isso que ocorre. Nós temos livre-arbítrio, nós temos a escolha de ações, a escolha na reforma moral, a escolha do bem e do mal, e em todas as situações, quase diárias da nossa vida, nós temos a oportunidade da escolha. Seja no relacionamento com as pessoas, no nosso trabalho, na nossa família, ou nas situações mais complexas que nós temos que escolher caminhos da nossa vida. Tudo passa pela nossa escolha. Muitas vezes nós falamos, a pessoa tem uma vida difícil, uma vida mais fácil, ela tem sorte, azar. Não existe sorte, azar na vida espiritual. Não existe facilidade ou não para determinado irmão. Não existem os privilegiados. Tudo que nós passamos tem relação com uma escolha prévia no plano espiritual ou consequência de que somos, do que fazemos e pensamos na vida encarnada. Não há outra origem, outra causa dos efeitos que recebemos na Terra. Em pensamento e ação, nós determinamos o nosso futuro, dia a dia. Alguns eventos estão determinados. Nosso nascimento, nosso desencarne, e alguns eventos como espíritos envolvidos a nós, né, para vir ao nosso meio. Algumas determinações, algumas profissões, às vezes, são pré-determinadas. Mas aquilo que a gente acha que o alto colocou para nós como um destino, nós geralmente nos enganamos. A nossa vida pode tomar vários rumos de acordo com as nossas escolhas. E quando nós, de alguma maneira, sucumbimos, o alto nos alerta e muitas vezes nos põe novamente aquela oportunidade. Nós vamos ver isso numa pergunta à frente. É azar? Ele sofre demais? São muitos infortúnios para aquele irmão? Não. Geralmente são situações recolocadas na vida de um irmão ou na nossa, porque aquele aprendizado não está sendo sustentado. Aquele aprendizado não está se estabelecendo na vida daquele irmão. Então, situações semelhantes voltam a acontecer, até aquela energia ser dissipada, ou seja, aquele aprendizado ser realizado, e aquela dificuldade não tem mais sentido na vida daquele irmão, porque já houve o aprendizado, tá? Mas voltando a essa pergunta, o livre-arbítrio existe o tempo todo, em todos os momentos. Então, são coisas um pouco, são contrassensos, né? O livre-arbítrio e o destino. Não há um destino estabelecido, nós montamos a nossa vida, nós planejamos pela nossa formação moral o nosso caminho e somos os únicos responsáveis pelas escolhas que fizemos, né? Se não fizemos aqui, fizemos na espiritualidade. Isso é muito importante sabermos. Mas eu não escolhi essa família. Sim, nós escolhemos. Não, eu não escolhi este companheiro. Sim, você escolheu. Eu não gostaria de ter essa situação familiar. Foram todas escolhidas. As situações familiares são as mais escolhidas. Tá bom? Bem. Então, ele responde o seguinte: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desde aquela prova para sofrer. Escolhendo-a, institui para si
uma espécie de destino, ou seja, quem determina o que a gente chama de destino somos nós mesmos, não é a espiritualidade que impõe a nós. Nós, junto aos nossos protetores, aos nossos mentores, aceitamos estes desafios. Vamos dizer assim, desafios, né? Porque nós podemos modificar as situações conforme nós nos atuamos. Escolhendo-a, instrui para si uma espécie de destino que é a consequência mesmo da posição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio, quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. O que eles estão dizendo aqui? Algumas coisas são pré-estabelecidas, como, por exemplo, a família, que é a situação física aqui que vai nos envolver, mas quanto à questão moral, como eu vou agir dentro desta família, como será a minha postura moral em relação a este meio, isto é meu livre-arbítrio. Então, a partir do momento em que eu vou ter atitudes caindo para uma evolução, uma melhora, uma boa postura, ou não, eu continuo determinando situações futuras para a minha vida. Então, por mais que algumas coisas sejam colocadas pelo alto, pela nossa condição moral, pela nossa evolução, pelas nossas escolhas morais, isto está relacionado único e exclusivamente ao espírito, não à espiritualidade maior. Aí que entra a determinação do livre-arbítrio, até mesmo em situações escolhidas pelo alto junto a nós, no plano desencarnado. Ou seja, nós podemos até ter a influência dos mentores, como eles continuam na resposta aqui. Nós podemos ter a interferência espiritual do alto, né? Ou até dos irmãozinhos não tão evoluídos na espiritualidade. Mas quem é responsável por determinar a minha ação moral na Terra, a minha postura moral sou eu mesma. É o meu espírito que determina isto. Tá bom? Então, o livre-arbítrio, ele é praticamente incessante. Mesmo que alguns fatos sejam colocados como família, como o momento do desencarne, como as situações do desencarne, como as situações de condições físicas que nós nascemos, porque também são previamente escolhidas, patologias. Então, algumas coisas são colocadas lá antes de nascermos. Como eu vou agir frente a elas? Qual vai ser a minha resignação, minha postura, minha doação, minha fé? Isto é meu livre-arbítrio. Certo? Ao vê-lo fraquear, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Os espíritos nos intuem, mas o que nós fazemos é de nossa responsabilidade. Assim como as interferências mais sofridas, né? As interferências mais primitivas. Nós não podemos culpar os irmãos que nos cercam pelos nossos erros. Eu estava obsidiado, estava influenciado. Nós chamamos esses irmãos. Nós nos ligamos a eles. A nossa postura moral determina o nosso campo energético. O espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre a quaisquer peias. Ou seja, por mais que a espiritualidade que está ao nosso lado tente interferir nas nossas ações, nós não podemos culpar ninguém das determinações que temos na vida. Nós não podemos culpar em nenhum momento os nossos semelhantes, sejam encarnados ou desencarnados. Mas ele me influenciou. Se ele me influenciou e conseguiu o mal de mim, é porque eu permiti. Então a espiritualidade nos mostra que não há culpados, não dá para dar um jeitinho. Nós somos os responsáveis em todas as ações
morais e como agimos em nosso meio. Tá certo? 852. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da maneira por que procedem. Não lhes estará o destino, o infortúnio? Nós sabemos que alguns irmãos solicitam encarnes bastante, vamos dizer assim, achar o termo certo, bastante intensos para uma reforma moral intensa. Nós sabemos que existem encarnações de resgates importantes, necessários. E há encarnações onde o espírito vem com provas, vem com dificuldades, mas ele consegue, vamos dizer assim, administrar essas dificuldades, esses momentos do encarne, um pouquinho mais de tranquilidade. Então, nós vemos irmãos que têm realmente muitas tribulações, muitas situações que às vezes parecem independer da vontade do espírito. Ele age no bem, a vida dele, né, é uma vida que é ali contida, mas as coisas parecem permanentemente ocorrer ali com aquele irmão. Perdas, sofrimentos, doenças, dificuldades profissionais, tudo parece que cerca aquele irmão. E a espiritualidade nos diz que muitas vezes são provas que este irmão solicitou, não é o azar. São provas que lhe caiba sofrer o que elas escolheram, os espíritos escolheram uma encarnação, vamos dizer assim, com a busca de um reparo rápido, um reparo importante do passado. Sendo que a espiritualidade só vai permitir essa intensidade mediante a condição do espírito que encarna aguentar toda esta provação. E quando a espiritualidade percebe que o irmão tem recursos espirituais para aguentar, ele fornece as provas solicitadas para um adiantamento espiritual por N motivos, né? Por vontade de reencontrar irmãos que ele precisa reencontrar, por arrependimentos enormes que ele traz, ele quer correr naquela situação, por missões, muitas vezes, ele não está ali só para sofrer ou para ser provado, mas para auxiliar o semelhante, o que não faz com que não traga sofrimento à sua vida encarnada. Os grandes missionários foram pessoas que sofreram muito. Então, existem, a gente nunca na espiritualidade, na vida espiritual, pode definir, é isto, é aquilo. Não é uma situação fechada. Cada indivíduo tem uma história e para cada um de nós pode representar de maneira diferente. Mas é importante a gente entender que para o alto, uma vida difícil, por que alguns têm uma vida tão difícil, não é uma situação de achar que é azar ou punição. Provas intensas para uma recuperação espiritual ou situações que nós mesmos geramos e trazem essa tribulação tão intensa na nossa vida. Se a gente pensar, a espiritualidade nos ensina que muito poucas situações são pré-determinadas, geralmente poucas situações. A maioria das nossas dificuldades na Terra são geradas por nós mesmos, por escolhas erradas voltadas ao nosso orgulho, ao nosso materialismo, à nossa cobiça, às nossas paixões, ao nosso orgulho, e nós atropelamos muitas situações, nos envolvendo em percalços que nós mesmos geramos, tá? Então a espiritualidade responde: são talvez provas que lhe caiba sofrer o que elas escolheram, porém, ainda que lançais à conta do destino o que as mais das vezes é apenas consequência de vossas próprias faltas. Trata de ter pura consciência em meio dos males que te afligem, e já bastante consolado te sentirás.
Quando nós mudamos a nossa frequência mental, nós começamos a vibrar pensamentos positivos, começamos a orar, a confiar em Deus, a confiar na espiritualidade, as coisas podem continuar problemáticas ao nosso entorno. Mas a forma como nós iremos agir será totalmente diferente. O que faz com que pessoas que têm um equilíbrio espiritual passem por situações terríveis de maneira equilibrada, serena e entendendo o aprendizado que Deus colocou, que o alto colocou. Enquanto alguns irmãos, com pequenos atropelos, pelo espírito não estar equilibrado, entram em desespero, em revolta, acumulando novas provações. Então, tudo está, de certa maneira, na mão de cada um de nós. Nós determinamos a nossa realidade. 853. Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Não há nisso fatalidade? Bem, nós vimos que a morte, o momento do desencarne, é um momento previamente determinado também. Por quê? Porque nós escolhemos aqui o projeto de encarne, junto aos mentores, e nós temos algumas etapas a desenvolver aqui. Quando estas etapas são resolvidas, nós temos o desligamento. Mas por que algumas pessoas desencarnam antes e não dá tempo de fazer tudo o que elas faziam? Aí nós temos duas situações. Uma morte precoce por prova, como provação, a separação prematura dos familiares, as perdas prematuras, que são provas que o espírito escolhe para resignar-se, para desenvolver o seu potencial espiritual, para se desmaterializar, porque a espiritualidade pede até que a gente não seja apegado nem mesmo aos nossos familiares, que nós tenhamos por eles amor, mas não apego. É algo que na nossa dimensão, na nossa condição espiritual, nós não entendemos ainda. Amor para nós é estar junto, é estar perto, é viver junto, né? Como se diz, é a presença. Os espíritos mais evoluídos já conseguem ter uma leitura diferente da nossa. Para eles, amar é desapego absoluto, né? Não é a exigência de estar ao lado, mas sim a certeza de que aquela pessoa que eles amam estará bem, estará feliz, inclusive com a ajuda dos pensamentos e orações de cada um deles que desencarna. Ou seja, a gente fala tanto em desmaterialização das coisas da Terra, dinheiro, matéria, casa, carro, vaidades e as coisas ligadas ao terreno, mas o desapego vai muito além. O desapego, inclusive, quando nós desencarnarmos, sabermos que nós estamos deixando temporariamente nossos irmãos necessariamente para a evolução de todos. Então, este momento do desencarne, ele é programado, ele é estipulado. Nós alteramos esse tempo com os nossos vícios, com a má alimentação, com a bebida, com o fumo, com o ódio. Tudo isso são situações que prejudicam o nosso organismo. Nossos pensamentos baixos. Nós, de alguma forma, trazemos um malefício enorme ao nosso organismo diariamente. A ociosidade, né, a falta de cuidado com o corpo, falta de zelo. Então, porque senão nós podemos pensar assim, se eu tenho um prazo para viver, por que eu vou me cuidar? Então, nós precisamos saber que quando nós somos relapsos, nós diminuímos esse prazo. Nós podemos diminuir o tempo de encarne. E o que a espiritualidade chama de suicídio indireto. Quando nós violentamos o nosso corpo físico. Então, nós temos ali o prazo para viver.
mas podemos modificar esse tempo conforme as nossas ações e os nossos pensamentos também. Só pensamento de ódio, só pensamento de revolta. O nosso organismo, coitado, ele tem que aguentar uma vibração pesadíssima. Como é que ele vai ter saúde? Como é que ele vai se sentir bem? Como é que ele vai ter vitalidade? Né? Então, não é o assunto da aula, mas aí o nosso cuidado diário, ao nosso corpo, à nossa mente, nossa reforma íntima, nossa mudança de hábitos. Mas, enfim, nós temos ali uma data para desencarnar. Então, ele pergunta, as pessoas escapam de situações próximas à morte, né? Se a pessoa está escapando desse momento, se ela é protegida, isso ocorre por 2 motivos, até vou antecipar uma outra pergunta. Primeiro, porque não é o momento dela desencarnar. E segundo, para que ela perceba a interferência da espiritualidade sobre as nossas vidas e a fragilidade que temos perante a existência. Porque nós nos sentimos, às vezes, imortais. Nós desafiamos a segurança, nós desafiamos a condição de saúde, nós não ligamos para os nossos cuidados pessoais, nós nos colocamos em risco em muitos momentos, desnecessariamente. Então, quando ocorrem situações de perigo, né, como fala aqui a pergunta, nós temos ajuda. Muitas vezes nós falamos, nossa, a espiritualidade me ajudou, Deus me ajudou. Foi graças a Deus que eu parei, esperei que o carro passou. Foi graças a Deus que eu aguardei, porque ali houve uma situação de perigo. Então, sempre a gente passa por isso. Nossa, eu me atrasei, houve um acidente na estrada. A gente tem sempre esses percalços na vida terrena, e eles têm um objetivo na nossa vida. Por um limite na nossa vida. Há uma fragilidade física, sim, e nós precisamos ter zelo pelo nosso corpo. Não sermos arrojados achando que o nosso corpo é obrigado a aguentar tudo. Ele não aguenta. Então, este é um aviso da espiritualidade. Outro aviso. Nós ajudamos vocês. Veja aqui, você poderia passar por um percalço, mas a espiritualidade te protegeu, te curou, te ajudou. Então, mostrar para nós o quanto muitas vezes somos frágeis perante a vida é nos educar no cuidado à vida, no respeito à vida, no direito à vida. Então, a espiritualidade diz o seguinte: fatal no verdadeiro sentido da palavra só é o instante da morte. Ou seja, foi uma fatalidade ele bater o carro e não morrer? Foi uma fatalidade? Não, a fatalidade, ou seja, o que tem que ocorrer mesmo é o horário da minha morte real. Eu saio a 200, bato o carro, foi uma fatalidade. Não, eu procurei a morte, eu procurei o desencarne. Né? Eu ando pela rua sem olhar se o carro vem, eu ando passeando, sem cuidado. Eu estou expondo a minha vida. Então, quando ele fala aqui que a única fatalidade, no sentido de que tem que ocorrer, é a morte quando a gente precisa desencarnar. As outras, muitas vezes, nós que estamos procurando esta situação. Quantas vezes a gente vê pessoas se expondo, né? Um exemplo, está na praia, trovejando as pessoas dentro do mar. Então, aí tem raio. Então, nós somos abusados, nós geramos situações de perigo. E se não ocorre algo, é porque não é o momento, tá certo? Mas também porque a espiritualidade está ali nos protegendo. Porque para cair um raio ali, numa pessoa que está no mar, né? Chegando esse momento, de forma ou de outra, ele não pode furtar-se. O que ele quer dizer assim? O momento que chega o desencarne, no dia do desencarne, ele vai ocorrer. Daí a gente fala, nossa, mas foi uma coisa tão estúpida, né? Um desencarne assim, a gente às vezes não se conforma. Mesmo sendo espírita, a gente fala, nossa, aquela pessoa desencarnou tão assim, de repente, tão sem sentido aquilo. Mas era o momento. Era o chamado do alto mesmo para o desencarne. Então, a gente sabe que o momento de ir, da volta à casa do Pai, a volta à espiritualidade, casa do Pai não, ainda demora um pouco,
Mas a volta à espiritualidade, ela é determinada, tá bom? 853. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos. Então, isso que eu estava já antecipando a resposta, né? Nós teremos aí essa exposição, teremos que tomar cuidado com isso e vamos ser provados aí da nossa fragilidade perante a vida. Não perecerás, e tem disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem, e muitas vezes seu espírito também o sabe, por lhe ter sido revelado quando escolheu tal ou qual existência. Por que que nós escolhemos a forma do desencarne? Quando nós estamos na espiritualidade, nós escolhemos a forma a qual nós iremos desencarnar. As doenças. Podemos escolher uma doença para o desencarne. Trabalhar a nossa resiliência, a nossa humildade, nossa reflexão enquanto estivermos doentes, as nossas mudanças, a nossa fé. Podemos ter uma morte abrupta, que também não é uma situação, muitas vezes, tranquila para um espírito que não é desenvolvido, porque ele tem relação com energias brutas. Eu escolho morrer numa situação de imprudência do meu semelhante, um carro, um acidente. Eu escolho isto para sentir, muitas vezes, a situação que eu gerei em outros momentos, e assim por diante. Então, a forma a qual nós desencarnaremos também está relacionada a uma escolha, a uma prova, a um aprendizado que nós estaremos aí submetidos no nosso desligamento. Tá bom? Deus sabe, não perecerás e tem milhares. Quando, porém, soe a hora da tua partida, não poderá impedir as partas. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem, e muitas vezes seu espírito também o sabe. Nós somos preparados para a morte. Nós somos orientados espiritualmente para o desencarne. Estamos na matéria, não lembramos. Mas o espírito está preparado. O espírito está ciente. O espírito está educado para aquele momento. Ninguém é pego de surpresa. Nós podemos não lembrar, estamos aqui encarnados e não lembramos. Mas quando nós estamos no sono, no desligamento, ou muitas vezes no desdobramento, nós somos orientados. Bom? 854. Do fato de ser infalível a hora da morte, poderá-se-á deduzir que sejam inúteis as precauções que tomemos para evitá-la? Então eu vou desencarnar, não vou ligar mais para nada. Deixa vir a morte, não me cuido. Sempre temos a obrigação da precaução e do zelo pelo corpo físico, que é um instrumento sagrado do espírito. Ah, estou doente mesmo, então vou chutar o pé. Não. Nós vamos lutar pela vida, temos o instinto da vida até o último suspiro. Na doença, na dificuldade, nós vamos lutar pela vida sempre. É uma graça a vida, é uma dádiva, por mais difícil que ela seja. Ela é uma dádiva de evolução, estar aqui encarnado. É a confirmação da nossa existência. É a confirmação da condição de evolução. Nós temos que lutar até o último momento para ter todos os aprendizados aqui na Terra que nós necessitamos. Visto que as precauções que tomais vos são sugeridas com o fito de evitardes a morte que vos ameaça, são um dos meios empregados para que ela não se dê. Ou seja, se nós somos intuídos para nos cuidarmos, muitas vezes não é também o momento
que a morte está para ocorrer. Então, se eu acho que eu vou morrer, a gente às vezes não sabe nada. Eu acho que eu vou desencarnar. Então, eu não vou lutar, eu vou deixar para lá. Não. Né? Com que fim nos faz a providência correr perigos que nenhuma consequência devem ter? O fato de ser a tua vida posta em perigo constitui um aviso que tu mesmo desejaste, a fim de te desviares do mal a que te tornares melhor, e te tornares melhor. Se escapas desse perigo, quando ainda sob a pressão do risco que correste, cogitas mais ou menos seriamente de te melhorares, conforme seja mais ou menos forte sobre ti a influência dos espíritos bons. Sobrevivendo o mau espírito, digo mal, subentendendo o mal que ainda existe nele, entras a pensar que do mesmo modo escaparás de outros perigos, e deixas de novo tuas paixões se desencadeiem. Por meio dos perigos que correis, Deus vos lembra da vossa fraqueza e a fragilidade da vossa existência. Se examinardes a causa e a natureza do perigo, verificareis que quase sempre suas consequências teriam sido a punição de uma falta cometida ou da negligência no cumprimento de um dever. Deus, por esta forma, exorta o espírito a cair em si e se emendar. Então aí ele vai pondo, o alto vai pondo situações na nossa vida que nos mostram que as nossas ações estão pondo em risco a nossa vida. Então, perigos, percalços, são providências trazidas para nós. O próprio organismo dá alertas para essa proteção. Bebida em excesso, né? Entre o quê? O estado de coma alcoólica, por exemplo. O que é aquilo? É um alerta que o organismo não está aguentando aquela quantidade de álcool no organismo. Então, o próprio organismo, a própria natureza, nos traz sinais constantes dos perigos que nós geramos na nossa vida. O descuido, né? Como eu estava falando na pergunta anterior, que eu vou antecipando, eu estudo todas, aí eu vou misturando, mas desculpa. Mas é isso, a gente vai sendo um pouco assim, desrespeitoso com a vida. Sem cuidar do organismo, do ambiente que nós vivemos, que é um ambiente muitas vezes difícil, a velocidade que saímos com o nosso carro, os esportes radicais que nos submetemos, tudo isso são desafios que nós vamos colocando e que a espiritualidade nos dá uns sustos muitas vezes, para a gente acordar, para a gente perceber que nós estamos criando situações de perigo, nós mesmos, no nosso dia a dia. Sobre o espírito, antecipadamente, de que gênero será a sua morte? Sabe o espírito, antecipadamente, de que gênero será a sua morte? Olha, muitas vezes, a maioria das vezes, muitas vezes nós escolhemos, sabemos, mas muitas vezes também não sabemos. Quanto mais inseguro o espírito, mais temeroso, mais frágil, menos forte espiritualmente ele é, mais primitivo, ele tem menos condição de saber, porque pode gerar o quê? O medo, o desespero, né? Então, nós sabemos lá de antemão e somos orientados durante a encarnação, próximo a esse momento, como ocorrerá. Sabe que o gênero da vida que escolheu o expõe mais à morte desta ou daquela maneira. Sabe igualmente quais as lutas que terá de sustentar para evitá-lo e que, se Deus o permitir, não sucumbirá. Então aí, o que nós estamos fazendo com a nossa vida que pode levá-la ao desencarne? Né? Será o desencarne que nós escolhemos? Seremos intuídos sempre para que tenhamos cuidado e respeito à nossa vida. Os mentores vão nos intuir sempre. Vão nos alertar sempre. Cabe a nós respeitar estes alertas e não sucumbir, promovendo uma morte que muitas vezes
pode ser muito mais difícil pelos nossos devaneios e desrespeito aqui ao cumprimento espiritual, né? Deixa eu ver se dá tempo. 41, dá tempo de fazer mais uma. Há homens que afrontam os perigos dos combates, persuadidos de certo modo de que a hora não lhes chegou. Haverá algum fundamento para muita confiança? O pressentimento nós já estudamos aqui. Nós temos os pressentimentos, né? Nós temos, no nosso espírito traz o saber do que vai acontecer, das coisas que nós vivemos. Então, muitas vezes a pessoa está numa situação difícil, complicada, mas ela sabe, ela sente que ela está num momento que não vai acontecer nada. São pressentimentos, que muitas vezes podem ser corretos, mas podemos também nos enganar, né? Então ele diz o seguinte: muito a miúde tem o homem o pressentimento do seu fim. Como pode ter o de que ainda não morrerá? Esse pressentimento lhe vem dos espíritos, seus protetores, que ainda o advertem para que esteja pronto a partir, ou lhe fortalecem a coragem nos momentos em que mais dela necessita. Pode vir-lhe também da intuição que tem da existência que escolheu, ou da missão que aceitou e que sabe ter que cumprir. O que acontece às vezes? Às vezes as pessoas ficam doentes ou têm uma depressão, um problema difícil na vida, e acham o quê? Que estão perto da morte, que vão desencarnar. A espiritualidade, aqui tem um exemplo que a espiritualidade nos dá, de que a própria espiritualidade nos intui que não é o nosso momento, nos mostrando que temos ainda um percurso, escolhemos uma vida com um percurso, com uma missão que ainda será cumprida. Então, como ele coloca aqui, como os espíritos colocam, pode vir-lhe também na intuição de que tem da existência que escolheu, da missão que aceitou e que sabe ter que cumprir. Isso ocorre com aqueles irmãos que às vezes estão com depressão, desanimados, sem rumo. E a espiritualidade vem e intui. Você tem muito a fazer, você tem muito tempo na Terra, você tem missões a cumprir, você tem laços a estabelecer. Então ocorre também o inverso. O espírito ser orientado pela espiritualidade de que não é a sua hora, de que ele tem ainda gás aqui para muita coisa. Para trazer o que a esse irmão? Força, ajuda, socorro, esperança, né? Então, a espiritualidade estará conosco do começo ao fim, e não há momento de desamparo, somente se nós negarmos esse amparo. Até nisso Deus nos dá o livre-arbítrio. Seus filhos têm o direito de negar ajuda. É a única hora que não teremos ajuda da espiritualidade. Tá bom? Então vamos parar aqui, eu vou marcar